qual é a razão social da sua empresa? Uma empresa ela tem que ter três fins, né? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu encontro semanal com o mundo dos negócios. Olha, existe uma área no mundo de hoje que não para de crescer. É fundamental que você, empresário, você líder, você que pensa em ter um negócio, posicione a sua empresa dentro do marketing digital. Eu sei que muitas pessoas falam a respeito disso, mas qual é a nossa grande preocupação? Trazer alguém que realmente entende e sabe do que está falando. Hoje nós vamos conversar com Gabriel Araújo. Ele é mentor e empresário dentro da área do marketing digital. Ele cuida da sua empresa em todas as áreas, pensando exatamente nessa estrutura e nesse posicionamento. Então você vai entender sobre marketing digital olhando para vendas, gestão dos seus negócios, gestão de todas as suas plataformas digitais. Além de tudo, é importante também trazer alguém que carregue valor. Ele é cristão, casado com a Ana Luísa e hoje ele vai apresentar para a gente todas as principais ferramentas que você vai utilizar no seu negócio a partir de agora. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, ou bom dia, boa noite, depende do horário. É um prazer enorme estar aqui com você, poder compartilhar as principais chaves, insights que a minha jornada gerou e poder tornar isso algo útil para quem está nos assistindo. Eu tenho certeza que será, obrigado. Eu sei que é uma agenda super apertada, então obrigado por nos honrar e permitir que a gente honre essa audiência que nos assiste aqui também, e eu espero que a gente possa honrar toda a tua história e toda a tua trajetória. Antes da gente entrar nesse ponto importante sobre o marketing digital, eu quero ir um pouquinho antes. Qual que é a história que você conta da sua história, Gabriel? Legal. Adriano, eu falo que minha história começou com uma decisão ainda na infância, que eu decidi que eu seria jogador de futebol. E aí, a partir dos meus 11 anos, foi uma decisão que eu tomei para minha vida e comecei a caminhar em prol disso. Dos 11 anos aos 18, eu percorri por alguns clubes, propostas para ir para fora do Brasil, enfim. E abdiquei de estudo, né? Abdiquei da escola, tempo em família, tempo com os meus amigos, porque eu realmente queria seguir essa carreira. Então, eu me dediquei 200% em prol dessa carreira, só que com 18 para 19 anos, eu entendi que o chamado de Deus não era aquele para minha vida. E da noite para o dia, eu simplesmente abri mão de tudo. Por uma simples oração muito efetiva, eu entendi que não era aquilo que Deus queria que eu caminhasse. E aí de lá para cá eu migrei para o meio corporativo, sem nenhuma bagagem, sem nenhuma experiência, mas com uma sede muito grande por crescimento. E aí comecei primeiro a correr atrás do prejuízo que eu tive por não ter estudado e completado os estudos devido ao futebol. E depois disso comecei no meio corporativo, meio tradicional, empresa de logística, percorri algumas áreas, alguns setores ali, que me gerou uma bagagem ampla. Eu falei, legal, gostei disso aqui. Gostei de cuidar de pessoas, gostei de cuidar de cliente, enfim, resolver de fato as dificuldades, as burocracias e os problemas que qualquer negócio tem. E aí iniciei faculdade de administração de empresas, numa das top 5 faculdades do Brasil, para poder me aprofundar cada vez mais nisso. E aí veio a pandemia. Junto com a pandemia eu olhei e falei, tá, estamos todos trancados, o que eu muito gostava que era a interação ali, acabou indo pelo tempo, pela distância, enfim, distanciamento social. E aí eu olhei e falei, tem uma oportunidade no marketing digital. Estava muito em alta aquela época, afiliado. E eu comecei a me, me profissionalizar um pouco mais nessa área em específico. Basicamente, afiliado é você comprar a licença de um curso e poder revender aquele curso dentro das redes sociais. Ou, enfim, qualquer canal de venda. E aí eu vi que o que eu fazia em um mês como CLT, eu consegui transformar em 10 dias como afiliado. Antes da gente começar a falar um pouco mais sobre essa etapa de sucesso, né? Queria voltar um pouquinho, que você me trouxe um ponto muito importante. Você tinha uma carreira, já aparentava seguir bons caminhos. Claro que você teve aí a oração, né, que foi um ponto de intervenção, que talvez algumas pessoas nem tenham acesso a isso, mas foi ela que mudou a tua jornada, mudou a tua rota. Mas eu gostaria de trazer um pouco de percepção sobre aquele empreendedor que muitas vezes precisa mudar a rota do negócio dele. O marketing digital veio provando isso, né? Que muitas pessoas tiveram que digitalizar o seu negócio, mas tem aquela resistência, aquela dificuldade de seguir por um novo caminho. O que você diria sobre esse teu momento? Bom, Adriano, eu sempre tento passar para a minha galera, para quem me acompanha, é o seguinte ponto, a partir do momento que o nosso coração, a nossa mente, ela começa a imaginar, a construir algo que tem a ver com uma ruptura, sempre vai vir o medo. O medo vai vir e é inevitável isso.
mas é o que a gente consegue fazer, primeiro, para minimizar esse ponto de uma possível mudança negativa, porque a gente precisa deixar isso claro. Nem toda mudança é positiva, principalmente quando a gente fala no quesito empresarial, né? E aí a gente tentar minimizar isso, entendendo se é um alerta ou se é para paralisar. Então, por exemplo, eu vejo diversos empresários que têm aquele dilema: como é que eu faço para melhorar o meu posicionamento dentro das redes sociais? E aí ele fala: tá, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E é o que eu sempre falo: não é o que você vai fazer uma vez, mas é a repetição das suas ações. Então, se você tem uma nova visão de marca, você quer, por exemplo, num simples detalhe, mudar o seu slogan, a sua identidade visual, ou até mesmo o seu público-alvo, que tem outros diversos fatores envolvendo, você precisa entender que não é um único dia, não é uma única ação específica que vai gerar algo positivo ou negativo, mas sim um tempo que é o maior fator de validação para isso. Então, assim, um insight muito prático para os empresários é eles entenderem que, dentro do que está possível, ele tem que construir um plano de cenário, entender quais são os pontos positivos e negativos dessa possível mudança. Mas ele também não pode deixar que a voz mais alta seja a voz do medo, do e se? E se não der certo? Tá, mas e se der? A gente tem muito de olhar mais para o lado negativo do que para o lado positivo de uma possível mudança. Então, isso foi algo que na minha jornada, por ter vindo de uma orientação divina, eu não tive o e se não der certo. Eu simplesmente fui. Então teve um pouco de coragem aí também, um pouco não, muita coragem, mas acima disso muita obediência. Legal. Nesse momento, era novo, é novo ainda, né? É muito jovem, mas essa, qual a idade você tinha nessa transição? 18 para 19 anos. Hoje a gente olha para o mercado e qualquer pessoa nessa faixa de idade 18, 19 está passando por grandes desafios, porque a gente tem muitas opções mesmo, para tudo. E quando a gente olha para o mercado corporativo, o empreendedor, o empresário, para conseguir ajudar também uma pessoa com 18, 19 anos a trilhar um caminho, é desafiador, mas é uma responsabilidade, é um papel. Alguém te orientou além dessa parte espiritual, para você foi importante, mas esses primeiros passos no marketing digital, alguém te orientou para você conseguir criar resistência e resiliência para começar a ter resultado? Olha, nesse quesito, Adriano, eu nunca, naquela época, eu não conhecia ainda muito o que era um mentor. Por exemplo, você hoje é mentor em vendas, então as pessoas que precisam melhorar os seus processos comerciais te consultam. Naquela época eu não sabia nem que isso existia. Então foi muito pela cara e coragem, sabe? Então assim, não tive muito uma orientação quanto a isso. O que eu tinha era uma vontade de crescer e que me gerava desejo incessante de procurar, de aprender, porque eu sentia que eu tinha um débito comigo mesmo, que era de não ter feito o que eu deveria ter feito antes em questão de estudo. Então eu virava madrugadas e madrugadas e procurava da forma como eu podia. Independente se fosse um conteúdo gratuito em YouTube, um blog, um artigo ou algo um pouco mais acadêmico também, eu ia me virando ali nos 30 até que eu comecei a entender qual era o papel de um professor, de um mentor dentro do empreendedorismo. E aí eu comecei a acessar essas pessoas que começaram a me guiar e a acelerar muito do meu crescimento. Você disse que em muito pouco tempo você percebeu que você já ganhava muito mais que quando era CLT. Isso, obviamente, chama a atenção de qualquer pessoa. É, por que o marketing digital proporciona isso? Boa pergunta. Assim, o marketing digital proporciona isso a centenas e milhares de pessoas todos os dias, de maneiras novas, de maneiras um pouco mais tradicionais, mas o que para mim foi o mais importante foi que eu entendi que eu conseguia alcançar pessoas que talvez eu nunca conseguiria de maneira offline. Então eu lembro que, assim, tinha uma estratégia lá que primeiro você vendia para os seus familiares, depois você vendia para o seu ciclo de amigos, depois você vendia para os amigos dos seus amigos. Até então são pessoas que eu consigo alcançar. Só que começou a cair a ficha para mim quando eu comecei a vender para pessoas de outro estado. Eu olhei e falei: tá, mas pelo celular isso mesmo? Tá certo? E as pessoas do outro estado começaram a ter transformação e resultado por algo que eu vendia para elas. Eu falei: tá, isso aí é legal. Então, assim, foi muito, respondendo a tua pergunta, foi muito de eu entender que eu iria conseguir ganhar escala de fato, que é isso que o digital proporciona. Então, foi uma escala que eu não conhecia.
E aí eu aprofundei nisso, foi o que gerou os primeiros resultados, e eu continuei por esse caminho. Muitas pessoas começam nesse segmento, mas ou permanecem da forma que estão. Você disse que começou como afiliado, e aí muitos permanecem, outros desistem, e alguns poucos constroem algo. Como foi para você essa virada de chave para começar a se tornar empreendedor, empresário, no caso? É o que eu falo que o marketing digital é muito fácil de começar, porque é uma barreira de entrada muito baixa, mas é mais fácil ainda de desistir. Então, a minha mudança, assim, de fato, de sair de um afiliado para um empreendedor, óbvio que teve uma jornada ao longo disso, onde eu entendi que só ser afiliado não era o que eu queria. Aí depois eu comecei a vender serviços, comecei a trocar hora. Então o cliente confiava em mim, eu trocava horas sem nenhuma percepção de valor, muito barato mesmo, faz parte. Depois a gente começou a entender um pouco mais sobre a importância do posicionamento, a importância do branding. E aí eu comecei a olhar e falei, tá, eu não quero que as funções estejam atreladas à minha imagem. Quem é o Gabriel? Ah, o Gabriel é um designer, o Gabriel é um editor de vídeo, o Gabriel é um gestor de tráfego. Eu não queria aquilo para o meu posicionamento, não que tenha problema algum, pelo contrário. Mas eu entendi que eu não queria, e eu queria ser o empresário por trás disso. Que foi quando eu entendi o melhor modelo de agência, que para mim é a agência sob demanda. Então você tem a equipe mínima fixa e você começa a delegar de acordo com a demanda que aparece, que aí foi o que aconteceu, que teve essa grande mudança do afiliado para o empresário. Foi que eu entendi que quanto mais comercial eu fosse dentro da minha empresa e mais estratégico, mais distante de eu executar o operacional eu estaria. Então essa foi uma grande mudança, entender que o empresário ele tem mais valor do que a parte operacional em si, falando em quesito de mercado. Em quesito de pessoa, nós somos todos iguais, mas em quesito de valor de mercado, tem muito mais. E aí, por exemplo, a minha empresa começou a aumentar o ticket, começou a aumentar o volume de clientes, quando eu deixei de ser o menino que faz e me tornei a empresa que executa. Muito bom. Ah, quem precisa do que você faz? Que tipo de circunstância eu preciso pensar? Nossa, eu tenho que procurar uma agência de marketing digital. Aliás, voltando um pouquinho, o que uma agência de marketing digital faz? Legal, hoje a gente tem diversos modelos de criação de agência de marketing. A gente tem, por exemplo, o outsourcing, que é uma agência que terceiriza todo o setor de marketing de um negócio. Então, que é o modelo que a gente hoje atua, né? A gente atua muito mais voltado para branding performance, que é marcas que desejam se tornar únicas dentro do mercado e que estão dispostas a jogar esse jogo, tá? Não é o jogo daquela correria maluca, incessante, até porque branding a gente fala um jogo de médio e longo prazo, para a gente conseguir mensurar e conseguir entender quais são os impactos disso sobre a marca. Então esse é um modelo de agência, né? O outsourcing, que nem uma contabilidade, um setor financeiro, um BPO financeiro, que você terceiriza todo o marketing de uma corporação. Tem o modelo de agência, que é a prestação de serviço. Então, você precisa de um site. Você contrata um web designer para desenvolver, você precisa de aumentar suas vendas. Você contrata um gestor de tráfego para aumentar a performance, enfim. E também a prestação de serviço autônoma, que aí você contrata o profissional em si, né? Você não contrata uma empresa por trás, que querendo ou não, todos acabam sendo uma solução em marketing ou marketing digital para um determinado negócio. E aí, qual é o momento que eu sei que eu preciso? Desde o dia zero da tua empresa. É o que a gente sempre fala. O marketing, ele não pode ser o último a ser contratado. Ele precisa ser o primeiro a ser contratado. Por que isso? Porque desde o dia zero, a tua empresa ela está passando uma mensagem para a audiência, ela precisa impactar mais pessoas e ela precisa que seja impactada de maneira certa. Então, é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Por isso que uma empresa de marketing ela não pode ser a última a ser contratada, igual muitos pequenos e até médios empresários fazem no Brasil. Eu brinco que o marketing é o último a ser contratado, o primeiro a ser demitido. Porque apertou o calo, vamos tirar o marketing. Quando, na verdade, se você olhar para grandes corporações, elas têm ali de 10 a 15% da verba anual, da receita anual, reinvestida em marketing produto, para melhorar e para sempre trazer um impacto ainda maior e mais positivo. Então, assim, qual é o momento certo para você poder investir numa agência, numa assessoria, o que quer que seja, independente da nomenclatura? Se possível, desde o dia zero da tua empresa. A gente, até um tempo atrás, falava sobre marketing, falava sobre a publicidade, a propaganda nos meios mais tradicionais. Jornal, revista.
E aí, com o passar dos anos, veio essa onda do marketing digital e hoje parece que são dois assuntos distintos, o marketing tradicional e o marketing digital. Existe de fato essa diferença? O fato de ser especializado para esse olhar digital muda alguma coisa? Qual é a grande diferença desses dois mercados? Legal. Eu creio muito que assim, marketing digital, a gente está falando do canal de veiculação, né? Então, o marketing ele está mais próximo dos canais offline. Então, que nem você falou, jornal, muitas vezes uma rádio. E o marketing digital ele se atribuiu mais aos canais digitais de fato, né? Então, a gente fala de Instagram, a gente fala de Facebook, a gente fala de YouTube, LinkedIn e qualquer outra plataforma que seja digital. O que eu vejo que gerou essa separação? As estratégias por trás de uma ativação de marca, por exemplo, atrás de uma propagação de marca, uma campanha de awareness, de reconhecimento de marca e assim por diante. Então, isso separou um pouco, porque querendo ou não, a gente fala de marketing, mas são estratégias completamente diferentes para você alcançar um determinado público. Eu me lembro, por exemplo, da Coca-Cola. Sempre foi uma marca que representou muito com as suas propagandas na TV. Era sempre muito marcante uma nova propaganda da Coca-Cola, a gente às vezes até comentava sobre ela. Mas é uma empresa que não tem a mesma representatividade no digital. Eu não sigo o Instagram da Coca-Cola, por exemplo, eu não me lembro de ter visto nenhuma campanha digital da Coca-Cola que tenha funcionado a ponto de se tornar um conteúdo viral. E aí esse é o grande ponto. Você diz que a empresa ela deveria começar com marketing do dia zero, mas por qual marketing? A- Aí eu tenho que defender um pouco o lado que eu trabalho, mas Vamos fazer defesa aqui então. eu gosto muito do marketing offline. Assim, eu não falo que tem que extinguir. Pelo contrário, o marketing offline para determinados públicos, determinadas soluções, ele é muito mais efetivo do que o digital. Muito mais efetivo. Mas, quando a gente fala de escala, o marketing digital, ele é muito superior. Então, hoje, por exemplo, se você pegar uma estratégia de uma mídia offline para você alcançar 1.000 pessoas, e não é alcançar de qualquer forma, porque alcançar de qualquer forma é muito simples, mas você alcançar a pessoa no momento certo, com a intenção certa e o que a gente chama do nível de consciência certo, pelo digital você consegue ser bem assertivo e com um custo muito mais baixo. Então, por exemplo, vamos soltar uma campanha offline. Você tem que ativar a sua equipe de marketing, você tem que ativar muitas vezes o fornecedor gráfico, o setor de logística, pensar em montagem, desmontagem. No marketing digital é muito mais simples para você poder rodar uma estratégia digital. Então, querendo ou não, isso ganha velocidade. Por isso que a gente sempre fala, o marketing digital se atualiza a cada dia. Cada dia tem uma nova estratégia, uma mudança que você pode fazer, uma otimização que você traz para o seu negócio. Então, eu acredito muito que começar pelo marketing digital você ganha velocidade, que querendo ou não, isso para o empresário é muito importante. Tem algum case de empresa ou pessoa que dentro do marketing digital se tornou uma autoridade relevante no Brasil, por exemplo? Vem na sua cabeça algum case? Dentro, por exemplo, do cenário de mentoria, a gente tem um case gigantesco que é o próprio Pablo Marçal, né? O Pablo foi um case do marketing digital muito grande que usou da sua influência digital para depois construir empresas no meio offline ou ganhar mais relevância nessas empresas. Além, pô, ele tem um caso, além de todos os outros grandes nomes aí que a gente tem, que a gente brinca que são desenvolvidos e crias do digital, porque realmente ganharam muita relevância e em velocidade. Então, relevância e velocidade através dos canais digitais. O Pablo é uma pessoa física que, obviamente, representa várias empresas. Eu vejo que muitos empresários têm resistência com relação à internet porque tem aquele conceito de ter que chamar atenção a todo custo. A gente tá brincar, tem que fazer dancinha para chamar atenção na internet. Mas eu tenho uma marca que não necessariamente terá um rosto, é apenas uma marca. Como posicionar uma empresa assim no marketing digital? Olha, hoje o que as empresas e marcas, tá? Marcas pessoais e marcas corporativas têm essa diferença. Mas, por exemplo, a gente tem a Nike. Quem é o rosto da Nike? Não é o dono, provavelmente, mas é o garoto propaganda, são os influenciadores, são os embaixadores da marca. Então, essa pode ser uma forma. Muitas vezes o empresário ele cria um bloqueio sobre aparecer. E tá tudo bem, Adriano. É uma opção dele ser o low profile, que a gente chama, que não tem perfil dentro das redes sociais. Mas é importante ele saber que hoje e cada vez mais a gente vê essa tendência das marcas trazerem
rostos. Então, por exemplo, você tem o Bradesco, que trouxe a Bia, né? Você tem a Lu, da Magalu, que querendo ou não são personificações humanas do que representa a marca. E aí você pega outros estilos de marcas que têm os próprios personagens, que são celebridades, grandes nomes e assim por diante, porque querendo ou não, no final é tudo sobre pessoas, é pessoas comprando de pessoas, independente do meio de veiculação que seja. Olha, eu me lembro que saíram algumas matérias no passado que veicular uma propaganda na Globo, por exemplo, em um horário nobre, era uma fortuna. É, Globo, talvez as principais revistas, isto é, tem marcas que, pela tiragem ou pela audiência, o valor para você investir lá é muito alto. Isso é uma barreira de entrada para muitas pessoas, muitos pequenos negócios. Uma pizzaria aqui em Alphaville, por exemplo, dificilmente ia fazer uma propaganda na Rede Globo a nível Brasil, porque é um negócio local. Quanto custa para eu ter uma marca posicionada dentro do marketing digital? Olha, aí que tá. É tudo um oceano azul. Você pode começar com uma simples estrutura, investindo ali R$ 5.000 em tráfego pago, uma boa estrutura de site, uma boa recepção de fato, porque querendo ou não, tudo aquilo que você faz digitalmente acaba se tornando sua vitrine. Então, uma boa estrutura. Dá para começar com menos? Dá, mas se vai ter uma boa estrutura, talvez nem tanto, né? Então, assim, que nem você trouxe o exemplo da Globo. A gente entendeu dentro do cenário digital, assim, que tem diversas tomadas e ações que não faz sentido para o modelo de negócio. Então, por exemplo, a pizzaria. Não teria o porquê essa pizzaria atingir a nível nacional, porque ela nem vai conseguir entregar, você entende? E isso dentro do marketing digital é uma redução de custo, porque a gente consegue segmentar muito bem o raio de pessoas às quais nós queremos atingir, com cada uma das estratégias e ativações de marca. Legal. E existem alguns segmentos que não é muito comum a gente ver publicidade nos canais tradicionais. Por exemplo, a gente sabe que hoje tem aquele serviço de venda de jazigo. É um serviço funerário. Sim. Eu não imagino a gente assistindo a Globo e aparecer lá uma publicidade de um serviço funerário. Mas é um produto que ele é consumível. Ele Sim. existe um mercado por trás disso. Existe um mercado para N produtos. Talvez alguns eles não apareçam no meio tradicional. No digital, qualquer segmento pode aparecer? Olha, a gente diz que tem segmentos que têm um potencial de exponencialidade muito maior e alguns que não, mas ao meu ver, faria sentido, porque querendo ou não, se você abordar 250 pessoas na rua, as 250 provavelmente vão estar com o celular conectado à internet e logado dentro de uma rede social, independente do desejo dela. A questão é você desenvolver boas campanhas para você conseguir atingir o seu público-alvo, que nem, por exemplo, do jazigo. Então, você não vai ficar anunciando, não sei, para um público mais jovem, você vai fazer uma segmentação a um público um pouco mais velho. Por quê? Porque tende a ter um padrão de consumo que vai precisar daquela solução. Mas, ao meu ver, 99% dos negócios se encaixam sim, se enquadram dentro de estratégias de canais digitais. Agora eu queria falar um pouquinho com o empresário, né, com o dono de agência. Você disse que o marketing digital ele tem poucas barreiras de entrada. Existem vários segmentos. Eu, por exemplo, trabalhando com vendas há muitos anos, eu sei que a barreira de entrada para um vendedor também é muito baixa. Qualquer pessoa hoje pode se propor a trabalhar com vendas, até porque venda também é treinável, ela é ensinável. Só que talvez ela precise de menos certificações que uma profissão tradicional. Quando uma pessoa entra para trabalhar na sua agência, como reter um talento? Como manter uma pessoa que ela também pode tomar a decisão de abrir a agência dela com aquilo que ela aprendeu com uma certa facilidade? Ótima pergunta. O que a gente sempre fala é que a gente tem uma cultura de sempre incentivar o empresário o empresário não, perdão, o colaborador a se desenvolver. Porque, querendo ou não, vira um pouco do reflexo do empresário, a cultura. E eu sempre estou em constante movimento, em constante evolução. Mas, respondendo a sua pergunta de maneira muito clara, é inevitável, Adriano, você tem um setor de vendas e qualquer outra empresa, se a pessoa entrar e depois quiser se tornar o próprio empresário, a gente está falando com uma força muito maior dentro daquela pessoa. Talvez um sonho, uma realização para ela. É inevitável que, hora ou outra, ela vai sair, a não ser que, acontece muito no formato do mercado digital, você propor uma sociedade para essa pessoa, desde que faça sentido para o teu negócio também. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, nem todo mundo vai ter estômago para ser empreendedor. Então, assim, ela pode ter habilidade técnica, mas ela tem o comportamento, como a gente estava conversando antes de iniciar o programa.
ela tem a mentalidade necessária? Ela tem estômago para segurar as burocracias, os BOs, resolver os problemas como empresário? Porque é totalmente diferente. Uma coisa é você receber ordens, outra coisa é você ter que resolver as ordens, enfim. Então, a gente sempre fala isso, é inevitável. O que fortalece muito um colaborador a se desenvolver e continuar na sua empresa é a cultura, é a motivação, são as metas, é realmente ele encontrar, e isso a gente busca muito com os nossos colaboradores, buscar um real propósito e ele se sentir útil do que ele está fazendo, está sendo muito útil e de extremo impacto para os nossos clientes, para os clientes dos nossos clientes e assim por diante. Muito bom, muito bom. Então, cultura é um pilar importante, é um pilar fundamental. Quando você olha hoje para o cenário do marketing digital, a gente sabe que todos os segmentos tiveram o seu momento de ruptura, de disrupção. O marketing digital ele rompeu muitos segmentos, porém o marketing digital também vai passar por algum momento de ruptura. O que você acha que é o futuro do marketing digital? Hoje a gente escuta rumores de novos gadgets, novos dispositivos, são os vestíveis, são óculos, o seu próprio smartwatch, tem o metaverso agora, tem muitas coisas novas acontecendo que vão mudar, inclusive, a forma com que a gente consome a publicidade, propaganda, mais uma vez. Eu não sei de onde as pessoas nos assistem, mas aqui em São Paulo, por exemplo, tem alguns ambientes que já tem, acho que parece holografia, tem um holograma, onde também traz publicidade ali. O que você acha que é o futuro para esse segmento? Ah, isso é meio inevitável, né? Todo mundo está falando dessas tecnologias, metaverso, IA, enfim. Eu creio muito que o futuro do marketing digital, e vai ser mais uma bolha que o marketing digital vai romper, é quando esse conceito de IA, automação, se tornar mais popular e acessível, porque querendo ou não, hoje já é um pouco, mas não é para todo mundo. Ele ainda tem uma certa complexidade, uma certa incerteza, mas daqui a pouco, quem souber utilizar a IA dentro das suas operações, dentro dos seus negócios, independente se vende serviços, se vende infoproduto ou se vende até um produto físico, vai conseguir otimizar muito a produção. Eu não creio que o mercado vai ser, muitos profissionais vão ser extinguidos por conta da IA. Eu creio que os profissionais ruins vão perder muito espaço de mercado, mas os profissionais bons e adeptos à mudança, eles vão utilizar isso para potencializar o resultado que eles já geram para todos os seus clientes. Eu vejo que acontece muito o copia e cola. O mercado ele vai parando de inovar, parando de crescer, exatamente porque algumas pessoas vão se acostumando a fazer da mesma forma. Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez sobre marketing digital era o Érico Rocha, talvez um dos principais players desse Sim. mercado, e a tal da fórmula de lançamento. E aí tem todos os processos, tem todas as etapas para você gerar um lançamento. Isso ficou muito parecido para muita gente, né? Você já sabia que alguém entregando uma semana de conteúdo gratuito é porque ia fazer uma venda no final. Ah, entra aqui nessa minha aula magna que vai ficar disponível por pouco tempo e aí depois ela vai sair do ar. Era toda a fórmula de lançamento. E muita gente surfou nessa onda, eu acho legal isso, mas virou um copia e cola, virou uma coisa muito parecida. A publicidade tradicional também sofreu com isso, né? A gente tinha comerciais incríveis, marcantes, inovadores, depois começou a ficar muita coisa igual, tanto que perdeu espaço. Então, como você enxerga? Você até fez uma citação aí que a IA vai substituir o emprego de pessoas ruins. Mas o que é ruim quando a gente copia algo bom? E por quanto tempo eu consigo copiar algo bom até que esse algo se torne errado, talvez, se torne algo comum? Olha, o que a gente sempre traz é que marketing é mistura de arte com ciência. Ciência, a gente está trazendo a parte de ciência de dados, né? Então, você entender e saber decifrar comportamento de usuário, comportamento de cliente, e através disso você conseguir trazer uma solução personalizada o máximo possível, independente do tamanho de empresa, enfim. E a parte de arte, porque querendo ou não, envolve criatividade. A gente não pode colocar marketing fora da caixinha da criatividade, porque senão a gente se torna um processo operacional. E o processo operacional ele é facilmente copiado. Só que uma coisa é você copiar de uma pessoa te copiar. Outra coisa são várias pessoas te copiarem e, querendo ou não, isso vai se tornando mais obsoleto, mais rápido, mais fácil. Então, que nem você deu o exemplo. Todo mundo sabia que uma sequência ali de 7 aulas, no final ia ter um pitch. Hoje em dia você vai fazer esse formato, se você não
trouxer uma disrupção, se você não trouxer algo inovador, no terceiro dia as pessoas vão olhar e falar: mas ele só quer me vender, que é o famoso vendedor de curso, o qual eu não vejo que tem nenhum problema, mas o problema é o copia e cola o tempo inteiro. E, e não, Adriano, e não sou contra essas metodologias, pelo contrário, eu acho que elas ajudam muito. O Érico tem milhares e centenas de milhares de clientes que tiveram muito resultado. Mas se você for analisar, são pessoas que entenderam o escopo e dentro do escopo trouxeram a criatividade do marketing para trazer um fator de diferenciação. Nós apresentamos você aqui no início da entrevista como mentor. Em que exatamente você faz esse processo de mentoria? Para alguém que abriu uma agência, para alguém que já tem uma agência, como funcionam esses processos? Legal. Hoje o nosso principal programa de acompanhamento, a gente fala que é para estruturação de modelo de negócio. Então, para empresários que, assim como eu, do passado, ou muitas vezes empresários que têm essa dificuldade, quer fazer uma transição para o marketing digital, quer migrar para as redes sociais e realmente construir um posicionamento de alto valor, para que tenha uma marca única, uma marca percebida e uma marca de alto valor, para que tenha mais vendas para vender mais caro e, como consequência, gerenciar muito bem esses clientes, gerenciar bem o crescimento da tua empresa. Então, hoje a gente trabalha em 4 pilares, né? Que é marketing, onde a gente fala de produto, oferta, posicionamento e branding, vendas, onde a gente trabalha sobre funil de venda, LTV, CAC, time comercial e gestão de pessoas, processos e ferramentas. Então, estruturação de um modelo de negócio, trazendo de uma maneira mais Então, a simplificada. mentoria para o empresário. Exato. Já aconteceu alguma circunstância de você parar um projeto com alguma empresa pela falta de algum desses pilares? Por exemplo, como mentor em vendas, já aconteceram casos comigo de eu falar, olha, vocês estão proibidos de vender, não dá para vender mais. Se a gente começar a aumentar o volume de vendas, a marca ela vai passar por uma depreciação muito grande, porque a entrega dos produtos não está de acordo, a qualidade, o time está mal treinado, não tem suporte. Então, não dá para vender mais. A gente tem que cuidar de dentro de casa, primeiro, os que estão aqui. Você já passou por isso? Algumas vezes. Algumas vezes, questão até de romper contrato, devolver dinheiro para o cliente, porque fala, olha, cara, se você não está disposto a mudar a sua entrega, não faz sentido a gente potencializar o teu trabalho. Porque primeiro a gente fala sobre produto e oferta, né? Então a gente vai entender para quem, o quê? Faz sentido para esse cliente? E realmente aquilo que está sendo prometido está sendo entregue? Porque senão, Adriano, a gente tem muito de valor, sabe? A gente vende muita verdade. Eu não consigo compactuar de algo que promete X e entrega Y para o cliente. Então, isso é algo que dentro da nossa empresa é um princípio e a gente não quebra isso, em hipótese alguma. Mas também já aconteceu muitas vezes do cliente estar disposto à mudança, né? Então, teve um caso recente até de um aluno nosso que a gente conseguiu gerar o que ele gerou de receita em 2023 inteiro em 4 meses de 2024. Então, assim, foi um crescimento bem, bem legal que ele teve. E no final, eles eram 2 sócios, um casal. A mulher veio e me agradeceu, ela falou, Gabi, obrigado porque através do seu conhecimento, através do teu conteúdo, eu consegui mudar a forma como eu vendia, estou entregando tudo aquilo qual eu prometo e não preciso mais vender algo que não é verdade na minha empresa para conseguir aquele cliente. E aí ela Bom, falou isso e depois ela conclui com o mais importante. E com essa decisão eu sinto que eu estou mais próxima de Deus, porque eu não preciso vender mais a mentira. uau, uau, muito bom. Ah, tem uma pergunta que eu gosto de fazê-la porque cada pessoa tem uma percepção sobre aquilo que deu certo na vida dela. Cada pessoa tem uma percepção sobre o seu momento de virada, aquilo que gerou transformação. E aí a pergunta para você é quando que sua vida começou a dar certo? Legal, essa pergunta eu falo que todos os dias a minha vida dá certo. Todos os dias a gente tem saúde, graças a Deus a família vai bem. Os desafios como empresários faz parte, mas a família vai bem, o negócio vai bem, mesmo com seus desafios. Então, todo dia dá certo. E um ponto específico que para mim foi a mudança, Adriano, quando muitas vezes eu disse não para propostas porque eu não queria trocar o meu propósito. E eu entendi isso e eu falei, isso para mim é dar certo. A ponto de eu não precisar falar sim pro dinheiro, porque vai passar em cima dos meus valores, dos meus princípios. Então isso para mim foi uma principal mudança de chave. Tem muita gente que aceita a proposta e acaba se esquecendo nesse meio do caminho. Então quando a gente entendeu e pôde, cara, não, esse cliente eu não vou aceitar na minha empresa. Eu não vou aceitar esse mentorado e não de uma forma
pejorativa, negativa, mas porque a gente não compactuava da mesma visão. Então isso para mim foi uma mudança de chave muito grande, um ponto de virada. A gente contou uma história de muito sucesso até aqui, eu tenho certeza que será de mais sucesso ainda ao longo dos próximos anos. Mas como a gente sabe que existem vários desafios ao longo da nossa jornada, e talvez blindar alguém, ou pelo menos ajudar essa pessoa a não passar pelo mesmo problema que nós, no momento onde a gente estava rompendo e crescendo, isso é um propósito que acho que faz a nossa alma ficar mais aquecida, né? Ajudar alguém a se descobrir. O que você diria para alguém que começar um negócio como esse agora? O que ela deve e o que ela não deve fazer? Olha, o primeiro ponto que ela deve fazer, porque a gente fala até dentro do posicionamento digital e o posicionamento como empresa, que se trata muito mais dos nãos que você fala do que o sim que você diz. Então, assim, o primeiro conselho é entender que nesse mercado, em algum momento, vai aparecer uma oferta que vai colocar na mesa o dinheiro e o teu propósito. Converso com centenas de empresários que eles falam a mesma coisa. E essa vai ser uma decisão muito importante para o teu negócio, uma decisão muito importante para a tua empresa e para você mesmo também como pessoa. Então, assim, entender que essa proposta vai chegar e você tem que estar preparado nesse momento para decidir qual que você vai escolher, se é o propósito ou se você vai escolher a proposta. Mas trazendo de maneira muito clara, primeiro ponto, é encontrar dentro do que ela ama, é o que a gente chama de zona de genialidade, né? Círculo de Ikigai. Ela encontrar aquilo que realmente ela quer fazer pro resto da vida. Mesmo se ela ganhar muito, se ela ganhar pouco, se ela entender que é o início ou no fim da jornada dela, ela se sentiria satisfeita. Esse é o primeiro insight para ela poder seguir e é o primeiro sim que ela tem que dizer para aquilo que realmente ela sente que queima dentro do coração dela. Agora, o primeiro não que ela tem que dizer está muito relacionado a esse tipo de proposta que eu disse, que eu creio que ele vai chegar, é inevitável. E nesse momento ser muito firme e escolher por aquilo que é o motivo pelo qual você começou. Tem até uma frase que me marca muito, né? Nos dias difíceis, lembre os dias que você estava no seu começo e você superou. É só mais um dia. Vai passar e precisa se manter firme nesse propósito. Acho que não teria a hora mais pertinente para te fazer essa pergunta. Eu acredito muito que propósito é uma coisa que você vai percebendo ao longo do tempo. É claro que baseada na nossa crença, eu compartilho da mesma crença que você, quanto mais próximo você está do seu criador, mais você entende que criatura você é, né? Para que Isso. você foi criado. Mas talvez olhando num contexto de mercado, pessoas que têm visões diferentes, percepções diferentes, ainda assim, em algum momento elas precisam sentir algo que é verdadeiramente dê sentido para a vida delas, sentir algo que faça com que ela queira continuar fazendo aquilo. Quando a gente olha para as necessidades humanas, né, se a gente olhar para Maslow lá e as necessidades básicas, talvez uma pessoa hoje que está passando necessidade física, não tem onde morar, não tem o que comer, ela não vai pensar em propósito. Propósito, ela está mais relacionada quando você já passou por algumas fases da sua vida, já superou alguns desafios, você está numa fase de buscar legado, de construção. E eu entendo que uma empresa é uma representação disso. Você montar um negócio é você pensar, eu quero construir um legado para a posteridade, algo que vai ser muito maior do que eu, porque existirão colaboradores, famílias que dependerão de mim. Existem empresas hoje que são tão importantes que talvez se elas não existissem, a gente estaria há anos atrás do que a gente vive hoje. Bancos digitais, empresas de telefonia, empresas de computador, que os seus donos foram importantes sim, mas as empresas são muito maiores do que seus donos. E existe algo que a gente coloca como slogan, mas eu uso isso até como de uma outra forma, né? Que é a razão social. A gente registra a nossa marca como uma razão social para fins fiscais, mas eu entendo que a razão social é por que a nossa empresa existe na sociedade que ela está presente. E por isso eu te pergunto, qual é a razão social da sua empresa? Olha, falando sobre isso, a gente até está passando por um processo de rebranding agora. A gente está há 5 meses fazendo esse processo de rebranding e o slogan que a gente decidiu que seria foco no legado. E por que o legado, Adriano? Exatamente no ponto que você tocou. Cara, uma empresa ela tem que ter três fins, né? Ou ela é passada para um sucessor, ou ela é vendida, ou ela fecha. Então, assim, o que que a sua empresa tem como impacto? O que que a minha empresa, o que que a empresa de quem está nos assistindo tem como impacto na vida dos 3, 4, 5 ou das centenas de milhares de clientes que ela impacta? Como que ela faz para transformar a vida dessas pessoas melhor? Como é que ela faz para conseguir ir dentro da nossa cosmovisão ser uma extensão do reino na Terra?
Isso que é o mais importante. Então, para mim, é de fato fazer as pessoas focarem no legado dela. Então, esse é o nosso slogan, nossa razão social. Fazer com que empresários e empresas consigam focar no seu legado e ser uma extensão do reino na Terra. E mais uma vez eu te agradeço por estar aqui com a gente até agora. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e seu comentário. As redes sociais do nosso convidado estão aqui na descrição do vídeo, então acompanhem também as redes sociais. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 8 da noite, e mais uma entrevista para você no seu talk show Negócios em Foco. Até a próxima quinta. Até lá!